Graças a Deus porque nós estamos aqui. Hoje, para aqueles que gostam dessas coisas do futebol, não foi um dia tão bom. Mas também isso não vai mudar muito a nossa vida, não é mesmo? Mas Deus está aqui, Deus cuida de cada um de nós. É o propósito de Deus que a gente cresça, que a gente aprenda. E se nesta noite você abrir o seu coração para o Senhor, Ele vai falar com você. Ele tem um recado especial para a sua vida. Não porque eu sou pregador, mas porque Ele promete que aonde a sua palavra é lida, explicada, pregada, as pessoas têm oportunidade de conhecer e de saber melhor quem é Deus. É por isso, se nós cremos assim, a palavra de Deus não volta vazia, conforme ela mesmo se autoexplica. Ela traz frutos, ela separa a nossa mente daquilo que é nosso e aquilo que é de Deus. Ela nos dá orientação, ela nos dá conforto, ela nos ajuda a entender melhor a vida, ela nos posiciona onde nós estamos com a nossa vida cristã. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e nós cremos que ela falará conosco nesta noite. Eu quero te convidar então para a leitura da palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 7. E diz assim o texto, João 15, 1 a 7. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Amém. Senhor, lemos a tua palavra e pedimos que ela nos abençoe, ela nos faça crescer, ela nos ajude a entender quem o Senhor é. Pedimos que o Senhor nos liberte dos nossos próprios pensamentos e que a tua palavra entre dentro de nós, entre naqueles lugares que a gente não permite que ninguém visite, que o teu Espírito chegue até ali e trabalhe a nossa vida, a nossa inconsciência, e a gente se torne gente mais madura, mais confiante em ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a te conhecer mais através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei quantas pessoas estão aqui e já frequentam a igreja evangélica de um modo geral há muito tempo. Mas esse é um texto interessante, porque ele é um texto que quando a gente lê, especialmente aqueles que frequentam as igrejas evangélicas há muito tempo, eles têm emoções muito variadas quando leem esse texto da Bíblia. Porque eles confundem, a interpretação desse texto é muito confusa na maioria das comunidades. Veja bem, olha o verso 6, o que ele diz, só para ilustrar o que eu estou falando. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Quando a gente lê isso aqui, a gente fica assustado. A maioria se enche de medo. Fala, meu Deus, quer dizer que existe a possibilidade de eu ser lançado fora?
Então existe a possibilidade de eu não ir para a eternidade e eu ser queimado. O texto diz, quando fala de ser queimado. Quando fala de ser queimado, o que a gente lembra? Nem preciso falar, você já sabe, de inferno. E a gente começa a ficar com medo. E a gente fica pensando que esse texto ele se refere à eternidade. Ele tem esse lado assim positivo, porque o texto também diz que a gente nunca, jamais se será separado de Cristo, de Deus. Mas ao ler o texto, a gente vai esquecendo de Jesus no texto e no contexto. E a gente começa a se preocupar muito com a gente, se a gente vai ser cortado ou não, se a gente vai para a eternidade ou não. Porque a gente interpreta, a maior parte das vezes que interpretamos a Bíblia, nós interpretamos de acordo com aquilo que nós ouvimos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Hoje eu espero pontuar alguns momentos desse texto, porque ele é muito importante. Ele tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Ele tem a ver com o seu caminhar com Jesus. Ele tem a ver com a vida de Jesus Cristo, estando em você, como é que você deve agir, viver, ser aqui na terra. O contexto é fácil de entender. Começa em João 14, o Evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo 13, ele trata das relações de Jesus com algumas pessoas, é quase um relacionamento individual, de questões muito pontuais, né? Começa com o milagre da boda de Caná, da relação de Jesus com a sua mãe, passa pela Nicodemos, a mulher samaritana, depois ele vem para os milagres, e depois disso ele chega até o momento do lava-pés, no capítulo 13, e daí no capítulo 14 ele começa a dar instruções para os discípulos, como é que eles vão viver aqui na terra enquanto ele não estiver não estiver mais fisicamente presente. Ele está falando de que ele vai morrer e vai voltar para morar no coração deles. No capítulo 14 ele fala do conforto. Vou preparar muitas moradas para vocês, não fiquem preocupados. Onde eu estiver, vocês estarão comigo. Ele diz, olha, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ele promete o outro Consolador. Ele promete que vem para morar no coração deles. E aí, no capítulo 15, ele começa se autodefinindo. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. É muito interessante isso. Porque ele poderia falar assim, eu sou eu sou a parreira verdadeira, né? Ele poderia falar, eu sou o chuchuzeiro verdadeiro. Ele poderia falar, eu sou um pé de melancia verdadeiro. Mas ele fala da videira. Ele fala da produção da uva. Por que será que ele faz isso? Será que tem alguém aqui que não gosta de uva? A uva é uma fruta maravilhosa, ela é deliciosa. Ele está falando dessa produção. Ele está falando dessa coisa doce. Ele está falando dessa doçura. E o Salmo 104, verso 16, diz que a uva produz o vinho para a nossa alegria. Ele está falando de uma coisa boa. Ele está falando de ternura. Ele está falando de doçura. Eu sou a videira verdadeira. E se vocês se apropriarem de mim, se vocês experimentarem de mim, vocês vão ser pessoas diferentes, vocês vão ser diferenciados, vocês vão ser percebidos diante do mundo de uma maneira nova e diferente. É por isso que ele usa essa imagem da uva, dessa coisa doce, terna, saborosa. Mas o verso 1 diz assim, o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Quando fala que ele é o agricultor, aí a gente já fica meio preocupado. Porque esse negócio do pai ser agricultor é complicado. Alguns entram em crise, falam,
Meu Deus do céu, quer dizer que Jesus, o pai é um agricultor, estou perdido. Porque se ele é o agricultor, ele vai fazer essas coisas de agricultor. Ele vai cultivar a terra, ele vai limpar os galhos, ele vai tirar as folhas, ele vai fazer alguma coisa na vida da gente que não vai ser muito agradável. Essa é a mentalidade de uma grande parte das pessoas. É a mentalidade do servo mau, se lembram? Quando ele diz assim que Deus, o Senhor, ceifava onde não havia semeado e ajuntava onde não havia espalhado. Por isso escondi, por isso tive medo. Há um grupo de pessoas que morrem de medo de Deus e tem uma relação de temor de Deus. Só fazem as coisas por causa delas terem medo de Deus. Não é nem temor, é medo mesmo, pavor. Alguns, então, fazem uma espécie de projeção, eles medem Deus a partir do que eles são. Então, por sermos pessoas tão maldosas, por sermos pessoas que temos tanta maldade, por sermos pessoas tão duras, tão agressivas, por sermos pessoas tão ruins, nós temos a tendência de achar que Deus também é assim, que Deus é julgador, que Deus vai fazer coisas terríveis, que Deus não perdoa, que tem coisas que Deus castiga, que tem coisas que Deus devolve a nós de acordo com aquilo que nós fazemos. Nós julgamos a Deus a partir de nós mesmos. Que coisa boa é a gente entender que o Pai é o agricultor, porque Ele é bom, como acabamos de falar. Se é o Pai que é o agricultor, nós deveríamos agradecer, porque Ele vem à nossa vida para trazer alegria. Graças a Deus, Ele é o Pai amoroso, acolhedor, bondoso, terno, doce. Ele é o Deus bondoso. O salmista diz que ele preferia cair nas mãos do Deus vivo do que na mão dos homens. E todos nós, quando temos essa consciência de quem é Deus, desse Deus amoroso e bondoso, a gente sempre sabe de que lado Deus está nas situações mais difíceis da vida. O exemplo é a mulher que estava ali sendo julgada. Nós, ao lermos aquele texto, nós temos certeza de que lado Jesus estava. Jesus estava ao lado do mais sofrido. Jesus estava ao lado do perdão, do amor. Eu não preciso perguntar para ninguém de que lado Deus está. Deus sempre está do lado do amor, da bondade, da graça, da misericórdia, do carinho, do gesto amoroso. O verso 2, ele descreve o trabalho do pai agricultor. Diz assim: todo ramo que estando em mim e que não dá fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Todo agricultor age sempre da mesma forma. Se o ramo não dá fruto, ele vai lá e corta, desconecta, joga fora, para não haver desperdício, para que os demais ramos, a seiva corra e alcance o fruto. Ele corta, limpa, tira tudo que impede dos demais ramos frutificarem, para não desviar a seiva. Então, alguns de nós vamos ficando assim, muito apreensivos quando algumas podas vão vindo na nossa vida, quando algumas diminuições vão chegando até nós, quando alguns cortes vão sendo dados, quando essas coisas acontecem, nós logo começamos a pensar que nós vamos morrer, vamos ser destruídos. As diminuições, as podas, elas fortalecem. Não é para haver supressão, é para ter mais fruto. As diminuições, elas agregam a seiva para produzir fruto. Os cortes, eles não são diminuições, eles são acréscimos, são para melhorar.
E quem entende isso, começa a produzir fruto. Os cortes tornam as coisas ruins inúteis na nossa vida e vão sendo tiradas de dentro de nós. Agora, quem não tem um coração e um entendimento disso, recebe esses cortes com amargura, com raiva, com rancor. A verdade é que a gente desconfia, a gente não entende e desconfia de Deus. A verdade é que nós não temos Deus como aquele pai que tem a responsabilidade e o direito de disciplinar os filhos. Nós não cremos que Deus, ao fazer os cortes e limpar a vida, Ele faz isso para que a nossa vida produza frutos e a nossa vida seja melhor. É por isso que nós fazemos tantas coisas em nome de Deus, mas não confiamos nele. Fazemos numa relação de troca e não numa relação de confiança com Deus. Deus só salva pessoas se a gente salvar. Deus só alcança pessoas se a gente for até elas e alcançar. Deus só fala com as pessoas se a gente for até elas e falar. Deus só prega se a gente for até elas e pregar. Deus só age se a gente for até elas e a gente se mobilizar. Aí a gente começa a pensar, bom, se é assim, Deus é um pobre coitado. Então eu não vou confiar nele. Eu não posso confiar nele. E aí nós começamos a inventar coisas para nos apresentar a Deus. Nós, de fato, não cremos em Deus. Aí nós começamos a achar que a única possibilidade de Deus tratar a vida das pessoas é através da nossa própria vida. Nós não confiamos de que Deus age da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer, e que Ele pode tirar da nossa vida aquilo que Ele desejar, para nos podar, nos limpar, para que a seiva brote em nossa vida. Deus usa a palavra para nos exortar. Nós não ouvimos. Quantas vezes você já foi exortado aqui mesmo, para você se voltar para Ele, para você abrir o coração para Ele. Deus usa a vida de irmãos e usa a vida da igreja para nos aconselhar, nos ajudar na caminhada da vida. Nós não ouvimos. Então Deus usa circunstâncias, Deus usa a vida para nos ensinar, para cortar, para tirar determinadas coisas da nossa vida, porque Ele é o agricultor, Ele é que trabalha a nossa vida. Como é que você está? Achando que essas perdas não são provenientes de Deus? Desconfiado de Deus? O verso 4 diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar. Permanecer em Jesus, ao contrário de que muitas pessoas pensam, é uma coisa visceral, é uma coisa forte, é um seguir a Jesus, é um dar os mesmos passos que Jesus dá, é vincular-se a Ele. Não é vincular-se a pessoas, não é vincular-se a organizações, não é ter uma conexão artificial com Deus através de ritos, de obras, de frequências, de religiosidade. O ramo, ele não pode ser conectado a uma organização. Ele precisa ser conectado à videira verdadeira, que é Jesus. E é por essa razão que por muitas vezes nós oramos e nada acontece na nossa vida. É porque nós não sabemos, não compreendemos o propósito de Deus para a vida. Nós não percebemos esse permanecer em Jesus. Você ora, lê a Bíblia, participa da vida, da igreja, às vezes de um lugar, e o seu coração, a sua alma, o seu ser vai secando. E o coração parece seco. Por quê?
Porque você não está conectado a Jesus. Você está conectado a uma organização, a um rito, a uma religiosidade, a uma obstrução nessa seiva que é a vida. Ela não passa pela sua vida. Porque você acha que você pode fazer as coisas e apresentar a Deus e dizer: Deus, eu fiz, portanto eu mereço a tua bênção. E eu não mereço os cortes e as diminuições que o Senhor quer fazer na minha vida. E o nome disso é justiça própria. E esse é um conceito muito complicado das pessoas entenderem, porque elas não querem entender. Justiça própria é exatamente isso. É quando você começa a achar que aquilo que você é ou aquilo que você faz te dá o direito de esperar alguma coisa de Deus para a sua vida. É por isso que a gente fica forçando situações para ajudar Deus. Aí a gente se apresenta diante de Deus e diz assim: ah, Deus, eu sou legal, eu sou bacana, eu faço isso, eu faço aquilo, eu frequento, e o Senhor está comigo, porque não é possível, de tanta coisa que eu faço para Ti, que o Senhor não esteja comigo. Você começa a pensar estratégias para ajudar Deus, para impedir que Ele faça os cortes na sua vida, para impedir que Ele limpe a sua vida, para impedir que Ele limpe o ramo, para que o ramo fique mais robusto e a seiva passe por ele e então comece a gerar fruto. Enquanto você não entende isso, enquanto você não se conecta com Jesus, de fato, a sua vida vai ser sempre assim, um ramo conectado em outras coisas, de tal forma que você vai vivendo e você vai ficando cada vez mais desconectado de Deus. E você já está cortado e nem se dá conta, já infartou e não se dá conta, cortado porque não estava conectado, não tem vida. E ele diz que se você estiver nesse processo, você está separado dele. A justiça própria é isso, é a gente achar essas coisas, ela é natural, ela é presente na vida de todo ser humano. Nós temos dificuldade de admitir que tudo depende de Deus. É natural, é claro que ninguém fica falando: ah, eu posso resolver meus problemas. Ah, eu consigo isso, eu consigo aquilo. Ah, eu consigo tudo que eu preciso. Na verdade, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus para que Ele cuide da minha vida. Eu não preciso de Deus para que Ele mude a minha vida. Eu não preciso de Deus para que Ele transforme a minha vida. Nós não falamos isso, mas nós agimos dessa forma. De um modo geral, as pessoas creem no perdão do passado. Agora, quanto ao futuro, a maioria das pessoas dizem assim: deixa que eu resolvo. Deus, o Senhor cuida aí dos mais fraquinhos, porque eu estou bem, eu me banco. Aí você vai se afastando de Deus, e a seiva vai deixando de passar por você, e você vai morrendo cada vez mais. Você vai parando de viver uma vida preciosa com Deus. Você começa a se tornar uma pessoa que acha que você é santa, autossantificada. Você começa a ser arrogante. Você começa a achar que você é melhor do que os outros. Você começa a se sentir aquela pessoa que não precisa de Deus. Justiça própria interrompe o fluxo da vida de Jesus na nossa vida. Interrompe o nosso relacionamento com Deus. Interrompe a vida de Cristo dentro de nós. E você continua vivendo e até afirmando que crê. Somente quando você começa a entender que você depende de Deus para respirar, para comer, para viver, para ser, para discernir, para entender,
para amar, para perdoar. Quando você começa a dizer, sem Ele eu não posso, sem Ele eu não sou, sem Ele eu não respiro, sem Ele eu não sou nada. Somente quando você entende isso, é que a vida de Cristo começa a fluir na sua existência. Isso vai trazendo paz, isso vai trazendo alegria, isso vai trazendo prazer. E a arrogância religiosa vai desaparecendo na nossa vida. E essa oclusão, esse entupimento que impede a seiva de correr na sua vida vai desaparecendo. E se não for assim, você vai secando. E você vai ficando sozinho. Você vai ficando sem Deus. Você vai ficando você e a sua bondade. Você e os seus direitos. Você e as suas mágoas. Você e os seus brilhos humanos. E as coisas vão desaparecendo da sua vida com o tempo. Todo brilho humano, toda religiosidade humana, ela se desvanece com o tempo. Mas tudo que Deus faz em nós é eterno e é para sempre. E nunca se desvanece. O verso 5 diz assim, quem está em mim dá muito fruto. Então o fruto é a extensão da vida de Cristo em nós. Você não pode dizer, Jesus, cuida dos mais fraquinhos, porque eu me resolvo. Eu sei me comportar, eu sei controlar o meu gênio, eu sei controlar meu temperamento, eu sei tomar decisões. Quando Jesus diz assim, aquele que está em mim dá muito fruto, Ele está falando que Ele que produz o fruto na sua vida. Ou você fica conectado com Ele, ou você vai secar na vida. Vai perder a alegria, o prazer. Ele está falando desse risco da gente se conectar a pessoas ou a organizações, a se conectar nas liturgias, a se conectar nos gritos, nas igrejas que assim fazem, a se conectar naquilo que você faz, nessas linguagens religiosas. O risco de você estar desconectado de Deus, achando que está conectado com Ele. Então aí, nesse caso, você não dá fruto, você seca. E isso tem a ver com a vida diária, todos os dias. Quando nós estamos conectados nele, nós damos muito fruto. O verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como a maioria das pessoas estão conectadas às organizações, então, elas fazem uma lista do que elas aprenderam ao longo da vida, que é estar conectado com Deus. Então, para estar conectado com Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E aí, elas começam a fazer determinadas coisas, achando que é isso que as levam para uma conexão com Deus. Elas começam a ter uma relação de troca com Deus. Senhor, eu te dou isso e o Senhor me dá a saúde. Senhor, eu aumento a minha oferta e o Senhor me dá prosperidade. Senhor, eu faço isso e o Senhor me dá paz. Senhor, eu faço aquilo, o Senhor me dá alegria. Senhor, eu faço isso, o Senhor me dá uns filhos bondosos. Senhor, eu faço isso, o Senhor vai me dar uma esposa bacana. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto é: se vocês permanecerem em mim, eu vou me estender na vida de vocês. E o que vocês pedirem será feito, porque vai ser natural.
Assim como o ramo não precisa pedir nada para o caule, vocês não vão precisar pedir nada para mim. Vai brotar na vida de vocês tudo que vocês precisarem. A seiva é que produz o fruto, a seiva é a vida de Jesus. E ela distribui os frutos em cada ramo, conforme a vontade dele. Jesus está falando da extensão, da continuidade da vida dele dentro de você. É natural. Então você começa a encontrar paz na mente, no coração. Você começa a discernir os caminhos de Deus com clareza. Você aprende a dizer sim, você aprende a dizer não. Você começa a compreender o quão maravilhoso Ele é e que Ele faz muito mais do que pedimos, ansiamos e necessitamos. Mas isso só acontece quando você permanece nele. E o texto diz, mais na frente, que se nós permanecermos nele e cumprirmos as palavras dele, os mandamentos que ele vai fazer. Então, nessa altura, você deve estar perguntando, pastor, o que é dar fruto? Então, eu vou tentar responder. Assim, muita gente pensa que dar fruto é você evangelizar as pessoas. Esse é um aspecto. Outras pessoas dizem assim, alguns pregadores, eles são muito preocupados com o número. Então, eles dizem assim, uma igreja dá muito fruto quando ela tem muita gente. Quando tem bastante gente frequentando a igreja. Quantidade de gente, então, seria os frutos. Tem gente que até fala assim, por exemplo, para mim, que sou um pregador, pastor, o senhor tem dado muitos frutos, né? É como se fosse eu que produzisse alguma coisa na vida de alguém. Então, fruto não é matemática, fruto não é quantidade. Primeiro porque, se assim fosse, quem estaria dando mais frutos seria o islamismo, e não as igrejas evangélicas. Fruto para Jesus é extensão da natureza dele em cada um de nós. É isso que é fruto. Você já viu? É o próprio Jesus que fala assim. Você já viu o mandacaru produzir fruta, uva? Você já viu murteira produzir pêssego? Você já viu espinheiro produzir manga? Não produz. Jesus, ele inverte essas lógicas humanas. Ele diz assim, como é que vocês, que são maus, podem produzir frutos bons? Ele diz, raça de víboras. Parem de dizer que vocês são filhos de Abraão. Só digam isso quando vocês produzirem frutos de arrependimento. Então, fruto não é estatística, não é quantidade, ela é existencial, ela é a vida, está vinculado à sua vida, ao seu ser, é a extensão da vida de Cristo em você. É você não negar a videira verdadeira na sua vida. Fruto é a confirmação da vida de Jesus em nós, diariamente, todo dia. É o vazar da qualidade de vida de Cristo em você. Tem 2 mandamentos. E ele diz aqui, nesse texto, que há um só mandamento: amar ao próximo. Vocês permanecem em mim e vocês devem amar ao próximo. Há muita gente que não percebe isso, acha que é possível ter 2 vidas. Uma de amar a Deus e não amar o irmão. E aí eles invocam a justiça própria para justificar a sua atitude, dizendo que amam a Deus e não amam o irmão. Alguns acham que é possível substituir o amor ao próximo pelo dar dinheiro na igreja.
Alguns acham que é possível substituir o perdão pelo dízimo. Alguns acham que é possível substituir o carinho, a atenção, o amor, o cuidado com os filhos pela performance na família financeira. Alguns acham que é possível ser solidário com o ser humano que está em sofrimento, dando uma moedinha para ele. Sabe por quê, irmãos? Nós preferimos cumprir mandamentos, os 10 mandamentos, do que amar. Os 10 mandamentos são fáceis. Se eu perguntar aqui se tem alguém que já matou alguém, eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão. Ninguém matou, é fácil. Agora, se eu falar assim, todo aquele que chamar o seu irmão de tolo, já o matou no coração. Aí nós quase todos, talvez tivéssemos que levantar a nossa mão. Nós preferimos a obra do que o compromisso do amor com Deus e com o próximo. Fruto é resultado da vida de Jesus em nós, fluindo, amando a Deus e amando ao próximo. Aí então, nós seremos pessoas que dão fruto. Acho que podemos encerrando por aqui. Que tal? Você quer se ligar, se conectar em Cristo? Você quer que a seiva passe pela sua vida? Você quer que haja justiça própria na sua vida? Você quer desentupir a sua vida para a seiva passar? Amém. Obrigado, querido. Alguém coloca ele ali, depois eu te atendo, tá bom? Depois, Perdonen, por favor. não, você está perdoado. Gracias. Fica tranquilo. Solo quería pedir una oración, Nós hermanos. Você, Mi nombre es Jorge, Jorge, sou da Argentina, Buenos Aires. Jorge, nós vamos atender você. Acontece que perdí mi trabajo, no puedo pagar aluguel, estoy pasando Nós necesidades. vamos atender, Jorge. Eu penso se hay alguien aquí de buen corazón o algún buen samaritano Alguém, que possa ayudarme. você precisa Eu esperar eu terminar. estaré ficando en la puerta. Obrigado y Dios abençoe a todos. Por favor, hermanos, disculpen, no tengo donde dormir esta noche. Soy extranjero, perdí mi trabajo. Isso, irmão. Por favor, consideren mi situación. Si alguien pudiera dar una fuerza, por favor, hermano, no tengo a ninguém no Brasil. Fica calmo, tá? Nós vamos orar por você. Pois é. Vocês estão vendo? Como é que Deus nos expõe? E agora? O que nós vamos fazer? Vamos amá-lo? Amém? Vamos tratá-lo com carinho? Vamos arrumar um lugar para ele? Se você estiver ligado em Cristo, a seiva vai passar pela sua vida. Vai tirar de você essa justiça própria, desentupir a sua vida. A seiva é esta dependência dele. Se você quiser e abandonar a sua justiça própria e se colocar nas mãos de Deus, ele vai começar a tratar você, vai estender a sua vida. A extensão natural é a qualidade de Deus e a vida dele em nós. É nos fazer cada vez mais semelhante a ele. É você parar de seguir o pastor fulano, a igreja fulana, a igreja tal, e se conectar na pessoa de Jesus. Jesus quer saber se você dá fruto através do mandamento do amor. Então você se torna discípulo de Jesus. Se vocês derem fruto do amor, vocês vão incomodar o mundo. Como a gente está vendo aqui agora.
vocês vão incomodar a sociedade, vocês vão mudar a vida de vocês, e a vida vai deixar de ser essa tragédia, e o nosso relacionamento com Deus vai deixar de ser essa distração. Amar é muito simples, e você pode começar dentro do possível e do natural. Você não precisa fazer grande sacrifício para amar. Basta você estar conectado em Deus, vai brotar na sua vida, vai brotar no seu viver, vai brotar no seu andar, vai brotar no seu caminhar. Vocês nunca viram uma manga, por exemplo, com problema de identidade. Ela sabe que ela é manga. Todos nós que somos conectados em Jesus, sabemos que tipo de fruto nós podemos produzir. Se você estiver em Cristo, você está ligado no tronco e você vai produzir frutos. Não porque você é membro desta igreja, não porque alguém pôs a mão na sua cabeça, mas porque você está ligado nele. Se o Pai for o agricultor da sua vida, a seiva será forte na sua vida. A seiva vai produzir muito fruto. E você será alguém que vai ter uma vida que vai fazer diferença aonde você estiver. Se nós, nesta igreja, decidirmos nos ligar verdadeiramente a Ele, coisas como essas que aconteceram aqui vão continuar acontecendo. E Ele vai nos capacitar para a gente amar e querer bem uns aos outros, querer bem aos nossos com quem moramos, amá-los, querer bem a eles e muito mais querer bem àqueles que de nós se aproximam. Ser gente ligada na videira verdadeira, ser árvore da vida, ser banquete, ser ceia, ser alegria, ser celebração para aqueles com quem nós convivemos. É isso que Deus quer de você e de mim. Então nós vamos aprender a nos relacionar com Deus, a ter intimidade com Ele, a ter relacionamentos com Ele. Um caminho seguro para nós é o caminho do amor. Irmãos, o mundo não gosta de perdão. O mundo não gosta de ter problemas. O mundo não gosta de ter conflitos. E eles não vão nos acolher quando nós começamos a amar e querer bem ao próximo. Quando nós formos incomodados e começarmos a amar de verdade, a nossa vida começa a mudar. Você quer crescer? Você quer amadurecer? Você quer? Então comece a se ligar na videira verdadeira. Você quer que o Pai seja o agricultor da sua vida? Para você não secar, não ser jogado no fogo, na fogueira da vaidade, da arrogância, do rancor? Você quer ser alguém doce, alguém cheio de ternura, alguém cheio de um coração perdoador, alguém cheio de bondade, alguém que ama? Você quer? Então vamos nos colocar diante dele e pedir: Senhor, transforma a minha vida. Eu quero permanecer em Ti, para que os resultados venham na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a viver para Ele.